quero prosperar, quero trabalhar com tecnologia. E a IA falou, cara, dado aos parâmetros que você deu de como você quer viver a sua vida, a melhor cidade do Brasil para você viver é Florianópolis. Entra um conceito muito interessante, que só a inteligência artificial trouxe no mercado. O que a gente tem como regra e a IA fazer essa análise? Porque eles falavam que demorava 15 dias, e a gente colocou, e eles falaram, cara, passou de 15 dias para 5 minutos. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, diretores e gente muito boa que está construindo o Brasil para contar um pouquinho da história deles para vocês e para que a tua vida seja sempre mais simples como empreendedor. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui Rafael Milagre, ele que é o cara por trás do Viver de IA, essa empresa de educação e consultoria sobre inteligência artificial. E a gente sabe, né, galera, que hoje em dia, para a gente fazer os nossos negócios sobreviverem, escalarem e principalmente trazerem mais eficiência com o mesmo time, a gente precisa de inteligência artificial. E para contar um pouquinho sobre isso, o Rafael Milagre está aqui para falar um pouquinho como começou esse negócio, mas principalmente para a gente falar muito sobre inteligência artificial, falar um pouquinho como isso pode ser aplicado para o seu negócio, independente do seu tamanho. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Nardon. E esqueci de falar um negócio super importante, que você é um dos mentores nossos aqui no G4, em tudo que a gente tem sobre inteligência artificial. É isso, inclusive saindo daqui já vou para academia de IA, que a turma tá lotada, o João tá lá com a turma, mas daqui a pouco eu assumo para dar a parte da tarde. Boa, olha só, galera. Já lembre-se aí de seguir o G4 Podcasts no Spotify, no YouTube, já compartilhar esse episódio, já dá lá um likezinho, 5 estrelinhas, e é isso aí, bora! Meu querido Rafa, olha só, quando a gente olha e pensa um pouco sobre inteligência artificial, sempre eu usei um framework para os meus negócios e apresento muito para os alunos que para a gente ter mais resultado ao longo do tempo, a gente começa com pessoas. Essas pessoas, elas não têm previsibilidade de resultado, porque cada um faz de um jeito. Daí você vai lá e coloca um processo, você treina elas no mesmo processo. A partir do momento que você treina elas no mesmo processo, começa a ter previsibilidade de resultado. E daí vai ter uma que vai fazer um negócio melhor, a outra que vai fazer outra coisa melhor, e você vai colocando essas melhorias contínuas no teu processo, retreinando o time todo, e você vai tendo mais resultado. Então, processo com melhoria contínua é mais resultado. E daí chega uma hora que você pega ali 20% dos processos que tomam 80% do tempo do time e coloca uma tecnologia. Antigamente, antes da inteligência artificial estar aí, a gente usava muito desenvolvedor para ir lá, criar aquela tecnologia, criar um sistema, criar algo que pegasse aquele trabalho repetitivo que o time fazia e com essa tecnologia o time evitar aquele tempo fazendo aquele algo repetitivo que não adicionava tanto valor e sobrando tempo para eles dedicarem para aquilo que eles sobram mais valor. E isso fazer com que o resultado escalasse de fato, entregando ali 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes mais resultado com o mesmo time. Então, esse framework, essa metodologia, eu sempre usei nos meus negócios. No começo, faça algo que não é escalável, que você vai resolver com gente. Daí depois coloca processo, depois coloca uma tecnologia. Quando IA veio, ela facilitou muito esse lado de colocar a tecnologia. Porque muita gente fala de inteligência artificial, mas inteligência artificial no fim do dia nada mais é que uma tecnologia que vem para ajudar, de fato, você a ganhar mais tempo. Me fala um negócio, você acha que inteligência artificial de fato virou essa vantagem competitiva agora, além de tecnologia, para os negócios? Perfeito, Ardon. E é muito engraçado que você foi contando como você tocava o business antes, né, da inteligência artificial, e eu fiz exatamente o mesmo processo, tá? Só que já atrelado a IA. Então, por exemplo, quando eu comecei a empresa, do zero, dando um all-in, eu falei, eu não posso resolver caso a caso. Eu preciso resolver um processo. E, inclusive, é o que eu falo sempre aqui no G4 para os empresários, né? A gente tem que parar de apagar incêndio na empresa e começar a pensar no processo. Então, eu faço uma analogia, que é uma analogia bem simples, né? Eu sempre faço a pergunta, quem aqui apaga incêndio na empresa? Todo mundo levanta a mão. E aí eu viro e falo assim, tá, mas como é que a gente pensa isso de um jeito mais inteligente, em processo e tecnologia? E aí dá aquele cri na sala. Eu falo, cara, olha só como é que eu vou falar algo que é simples e que todo mundo vai falar assim, nossa, faz sentido. A gente agora pode pensar o seguinte, um detector de fumaça, quando começa a fumaça, já dispara, já começa a cair água
e aquele incêndio apaga. Ou seja, eu pensei no processo e adicionei tecnologia. Exatamente o que você falou. Só que com inteligência artificial, esse processo todo que demora tempo, maturidade de pessoas, processo, evolução da empresa, a gente consegue fazer essa curva de evolução em curtíssimo espaço de tempo. Então, por exemplo, quando eu iniciei a empresa, eu já criei um sistema de vendas que eu tinha um vendedor, mas eu já desenhei qual que é o processo de entrada do lead. O lead tem que entrar, tem que ser qualificado, tem que ir para um SDR, tem que ir para o closer, depois o closer tem o relatório. Enfim, desenhei todo o processo, depois coloquei a inteligência artificial, ou seja, eu tenho ganho de eficiência operacional que permite você escalar uma empresa sem a necessidade de escalar pessoas. Perfeito. Então, eu acho que no fim, a mesma curva de evolução, só que ela se dá muito mais rápido com inteligência artificial. Não só pela tecnologia, mas porque inteligência artificial, quando você coloca junto de automação, aí a gente tem os dois ganhos ao mesmo tempo. Não só dependendo ali de pessoas, que é o gargalo inicial que as empresas costumam passar. Perfeito, porque no começo mesmo você vai precisar de gente ali, né? Você fala, pô, preciso de gente, eu preciso de gente para resolver esse processo, para ligar para o cliente. Daí vamos nesse exemplo teu, antes de você começar o Viver de IA, o que você fez antes? Então, eu empreendi muito cedo, eu fazia economia no IBMEC em Belo Horizonte, sou mineiro de BH, e aí eu recebi uma proposta de investimento na minha startup, que eu já tinha uma startup que eu tocava de meia-noite às 6, e aí basicamente eu assumi como CEO, uma cadeira já empreendedora, fiquei 5 anos na frente da startup, na época a gente competiu com o Quinto Andar, que hoje virou o maior player aí do mercado, e aí como eu evolui muito rápido, e acho que como empreendedor a gente ganha uma camada de resiliência, de visão geral de um business, que aí eu virei executivo depois, fui trabalhar no Vale do Silício, fui trabalhar em outros projetos, mas em 2022 ali minha veia empreendedora começou a bater. Né? Eu tinha um bom salário, diretor, 30 anos já como diretor de empresa aí de mais de 200, 300 colaboradores, mas eu falei, não é isso que eu quero construir algo diferente. E aí eu fiz um movimento de all-in mesmo, de pedir demissão e falar, cara, eu quero viver de IA, né? Mas eu não sabia como, mas eu sabia que depois que eu desenvolvi o primeiro assistente de IA, que aquilo ia mudar a minha vida. E uma coisa muito curiosa, né, que eu comentei com você que eu te vi correndo lá no Ironman Floripa, que eu mudei Floripa por conta da IA. O primeiro assistente que eu desenvolvi de IA foi um assistente que eu queria maximizar a minha felicidade. Tá. E aí eu peguei, coloquei como eu tinha vivido minha vida até aquele momento, como eu gostaria de viver minha vida. Como eu gostaria de viver minha vida, basicamente assim, cara, quero morar perto da praia, quero prosperar, quero trabalhar com tecnologia. E a IA falou, cara, dado aos parâmetros que você deu de como você quer viver a sua vida, a melhor cidade do Brasil para você viver é Florianópolis. E assim, eu nunca tinha ido para Santa Catarina. Nunca tinha ido para Santa Catarina. Eu virei para minha noiva e falei, era setembro do ano passado, 2023, falei, olha, janeiro de 2024 nós vamos mudar para Santa Catarina. Ela me achou um maluco. Falou, o que é isso? Vocês estavam morando onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Sempre, vida toda lá, amigos, famílias. E justamente por isso que eu tava numa zona de conforto muito grande. E aí eu falei, eu preciso sair daqui. E aí eu preciso mudar meu ambiente. Legal. E aí, basicamente, eu dei um all-in. Fomos sem conhecer ninguém. E basicamente eu comecei a respirar IA 24 horas por dia. Né? Não tinha aquele almoço de família, aquele aniversário do primo, né? Não tinha nada. Não tinha nada. Pra te divergir do foco total de fazer aquele negócio acontecer. Exatamente. E aí foram muitas noites viradas, foram muitos projetos. E aí, claro, a intensidade que eu coloquei no business, ela foi refletindo em um resultado que veio muito rápido, né? Mas eu acho que... E quando que você virou pro Viver de IA acontecer? Você começou com que ideia o Viver de IA? Quando eu cheguei em Florianópolis, o Iago, também mentor do G4, da Nauk, um amigo em comum nosso conectou e falou, cara, tem um amigo meu que tem uma startup em Florianópolis e ele tá querendo uma pessoa que trabalhe com IA. E aí, ainda em Belo Horizonte, faltando um mês para eu mudar. E aí, tanto é que o Iago, ele foi quase meu corretor de imóveis. Ele foi no imóvel lá, mostrava. Ele convenceu minha mulher lá ao bairro, a mudar pra lá. Pra onde você mudou lá? A gente mudou pra Jurerê. Legal. A gente tá morando ali em Jurerê, porque o Iago já morava lá, e aí ele foi lá, ele me convenceu pra ir pro norte da ilha. Aí, o que acontece? O Iago me fez a proposta, falou, cara, vamos lá, você chegou aqui agora, você tá no all-in, vem aqui pra Nauk, né? Eu sei que você tem o projeto do Verde A. Na verdade, não tinha o nome, né? Viver de IA, o nome veio depois. Mas vem aqui, você me ajuda a construir o business. E depois de um tempo, o Verde A acabou ficando com um corpo de receita, de tudo maior, mas era só eu tocando. E aí a gente teve uma conversa, o Iago. E aí o Iago falou assim, cara, seguinte, seu coração tá batendo mais pelo Verde A do que pela Nauk.
Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero te demitir e quero ser seu sócio. Irado, mandou bem. Eu quero te demitir, eu quero que você saia da operação para tocar o business, só que eu acredito tanto em você que eu quero ser seu sócio. E aí o Iago ali virou meu sócio, na época, mais advisor, mais na parte estratégica, e a gente fez essa junção. Legal. E aí começou essa jornada empreendedora de fato. Então, o Verdear como empresa nasceu em março e o clube, que eu falei com você que hoje é o nosso principal produto, em setembro do ano passado. Então, não tem nenhum ano. Legal. Nenhum ano que o business surgiu. E hoje o que você faz lá no Viverdear? Eu brinco, os meninos brincam que eu sou a mente do negócio. Todas as soluções que a gente tem hoje, são mais de 20 soluções que a gente entrega para o mercado. E aí é desde marketing, gestão, vendas, RH, operação, tudo eu que desenvolvi. Por quê? Como eu disse, eu não sou desenvolvedor, eu não sou programador. Eu vim do mundo de empreendedorismo, então eu sempre tive cabeça de growth, cabeça de marketing, cabeça de vendas. E aí, do nada, eu mudei minha vida para trabalhar com tecnologia. Só que, qual que é bem a principal vantagem? Eu tenho muita visão de negócio, que é o que você falou, de processo. Processo. Então, eu peguei o processo, aprendi a desenvolver IA, uni os dois mundos. Então, eu pego uma solução, por exemplo, de vendas, eu desenhei todo o processo, depois eu desenvolvi a parte da IA para a gente entregar para o mercado. E qual foi o ponto, Nardon? Eu falei o seguinte, eu não quero ser uma pessoa de Instagram que fala e não faz. Eu quero ser o contrário. Se eu vou falar de inteligência artificial, a minha empresa tem que ser o principal case. Então, o que a gente entrega para o mercado, basicamente é tudo que eu apliquei no Verdear. Então, todas essas mais de 20 soluções estão dentro do Verdear. E dá um exemplo aqui para mim, né? Então, você falou lá, eu fui lá e escrevi o processo. Você estava falando ali do processo de vendas. Então, você captura o lead do Instagram, de alguma campanha de marketing pago, de alguma indicação, e daí ela vai entrar dentro de um funil teu. Então, ela vai passar lá pela primeira etapa, que provavelmente vai ser uma DM, ou um WhatsApp, ou, sei lá, uma ligação com um robô. Daí, dali, provavelmente, você vai fazer um lead scoring, vai fazer uma série de perguntas para entender se aquele lead faz sentido ou não para você atender. E daí, a série de perguntas depende muito do seu tipo de negócio. Uma vez que o score está certo, você vai provavelmente passar para um vendedor ou recomendar já algum produto para aquele lead, vai passar pelo processo de vendas e, em fechando, você vai passar para a parte de billing, né? De cobrança, recorrência e depois entrega do produto. Então, a gente está falando aqui de 6, 7 etapas de um processo macro de vendas. Como que você coloca IA nisso? Perfeito. Você quase narrou o meu processo comercial. O cara me conhece, seja em um evento, seja em um ads, ele entra no nosso canal de aquisição de marketing. Qual que é um desafio que muita empresa tem? Tempo de resposta. Perfeito. Com a IA vira imediato. Então, o cara clicou no anúncio, veio para a página, ele já entra no funil com a IA atendendo ele e interagindo com ele. Mas na página, no WhatsApp, no... Todos os canais. Hoje eu tenho IA no meu Instagram, eu tenho IA no meu WhatsApp e eu tenho IA na minha página. Então, o canal não interfere tanto. E daí, quais ferramentas você usa em cada um? Alguns exemplos. Hoje, o jogo de ferramenta é muito amplo, tá? Eu até vou dar uma dica, né, para quem tá nos ouvindo agora, não se apegar tanto em ferramenta. Mas é quase aquele negócio. Qual CRM é o melhor? O que tiver bem implementado, todo preenchido na sua empresa. Perfeito. Com IA é o mesmo jogo. Qual ferramenta é melhor para implementar IA no meu negócio? A IA que está bem treinada, com um prompt bem feito, bem acoplada, conectada no seu CRM, dentro do seu processo, tá? Perfeito. Mas tem várias. Tem ManyChat, tem N8N, tem Make, tem Typebot. Várias ferramentas que você consegue integrar para fazer essa IA atender no canal. Tá? Então, por exemplo, lá no meu Instagram hoje, a gente usa o ManyChat. Perfeito. Então, daqui a pouco eu vou dar um presente aqui para a turma e vou falar para eles entrarem lá no @bruno.nardon e escrever academia para receber um material gratuito do passo a passo para colocar a IA no negócio deles hoje, né? Daí o ManyChat, que é o robozinho, vai pegar, entender que essa palavra vai trigar lá a automação dela e na hora que trigar a automação, vai mandar para eles o material. Perfeito. Beleza. No teu caso, o que você faz? É exatamente isso, só que é o jogo de automação e inteligência artificial. Nesse caso, é só automação. Perfeito. Tá? Aí, o que eu faço tem a parte da automação. Quando o cara entra no funil, já tem uma inteligência artificial ali conectada. E faz isso. Mas daí a inteligência artificial que você usa é o quê? É o ChatGPT? Perfeito. É o do Meta lá, o Llama?
Tá. Ou qualquer uma outra? Esse é o modelo de IA. O que Perfeito. é o modelo de IA? É como se fosse o sistema que está por trás daquilo. Então, quando a gente pega hoje um celular, aí você fala, cara, tem o Android, eu tenho o iOS. Android, perfeito. Então, qual o sistema que está ali por trás? No caso, para IA conversacional, para mim o GPT é o melhor. Tá bom. Mas se a gente for falar, às vezes, de análise de dados ou produção de conteúdo, eu uso o Claude da Anthropic. Perfeito. Se a gente for falar de uma IA que faz ligação em tempo real, que vai fazer uma prospecção outbound, eu uso o Gemini Flash 2.5, porque ele tem o menor tempo de latência. Perfeito. A resposta é muito mais rápida. Exatamente. Então, dependendo do meu objetivo, eu mudo o sistema operacional, ou seja, o modelo de inteligência artificial por trás daquela solução. Então, daí nesse caso, vamos lá. Nesse caso, eu uso GPT. Nesse caso, você usa o GPT. Isso, o 4O. E daí você usa o 4O plugado ali na própria DM ou não? Também na própria DM, mas normalmente no meu funil atual, a gente tem levado por uma página que eu consigo ter um nível de personalização maior. Por quê? Porque o Instagram, na sua DM, querendo ou não, ele vai travar em termos de interface. Sim. Tá? Então eu não consigo integrar coisas, calendário e tudo mais na interface do Instagram. Então hoje, como tá funcionando o meu fluxo? O cara vem do Ads ou de um evento, igual você falou, dou um pitch para ele vem numa automação, ele cai nessa página que a gente construiu com funil de IA. E aí entra um conceito muito interessante, que só a inteligência artificial trouxe pro mercado, que é hiperpersonalização em escala. Tá. O que é isso? É o seguinte, olha só, no mundo, a gente tem aquele modelo de negócio padrão, indústria, processo, que tem que ser muito repetitivo para ter escala. E a gente tem aquela agência de viagem mega customizada, que precisa entender quem você é e tudo mais. Com IA, eu consigo unir as duas coisas. Ou seja, eu consigo hiperpersonalizar a experiência de cada pessoa que entra no funil, só que de forma automática. Se entrar 1000 pessoas no meu funil agora, cada um vai ter uma experiência completamente diferente. Sem inteligência artificial, era só automação, e isso era meio árvore de decisão, não ficava tão bom. Sim. Agora, talvez você ia ter 10 diferentes. Isso. Não só 1000 que agora é 1000 diferentes. Exatamente. Ou seja, eu dou escala para personalização. Então, por exemplo, o cara já chega, ele coloca o nome dele e aí eu consigo... Mas daí é um chat que você abre na tua página? Um chat na minha página. Perfeito. Tipo, representando uma conversa ali com um ser humano, basicamente. E aí ele coloca assim, ó, meu nome é Bruno Nardon, e aí eu já vou pegar o IP da sua localização e já vou pegar o nome. Então ele já vai fazer uma brincadeira com o IP da sua localização. Fala, Bruno, tô vendo que você tá aí em São Paulo e Bruno, me lembra um empreendedor, Bruno, e aí vai fazendo brincadeiras ali, tornando a conversa humanizada e seguindo pela jornada. Depois, à medida que você vai interagindo com o fluxo, vai ter no processo que você falou de lead scoring. Quem faz o lead scoring? IA. Tá bom. Então a própria IA já faz o lead scoring. Mas você tem perguntas específicas que você colocou no sistema para fazer o lead scoring. Exatamente. No teu caso, quais perguntas são mais relevantes? Faturamento anual. Tá. Segmento da empresa. Tá. Quem é aquela pessoa, ou seja, ele é um empresário que quer aplicar IA no negócio dele, ele quer aprender sobre IA, qual que é o objetivo dele. Perguntas de qualificação. E isso é legal você tocar nesse ponto, que eu falo que IA é meio. A IA não muda o fato de você ter que entender de business igual. Perfeito. Saber perguntar, saber... O conhecimento de business, a IA vai potencializar ele. Nesse caso, né, você não precisaria, talvez, ter a IA. Você poderia ter um Typeform. Isso. Ali com as 5 perguntas que você quer fazer. Nome, telefone, e-mail. A próxima pergunta, seu faturamento com 5 faixas. A próxima pergunta, qual é a sua posição na empresa com sou dono, não sei o que, sou analista. Depois, qual o seu objetivo com IA? Daí você talvez ter 5, 6, aprender, aplicar no negócio. Daí você foi melhorando essa pergunta ao longo do tempo. E beleza, essas 3 perguntas você já consegue saber bem o que esse cara consegue ter. Só que nesse caso, você pegou isso e jogou pro chat. Só que aí eu pego essas variáveis da resposta dele e mando para IA. Então, a partir desse momento, a IA consegue calcular o lead scoring e a gente faz... Você dá um lead scoring por nota. Tipo, de 0 a 100. Isso. Hoje a gente tá... É um questionamento que eu tô deixando até pro Iago tocar isso, se vai ser quente, morno ou 0 a 100. Aí já vai mais pra parte da definição de vendas. Eles me passam isso e eu automatizo com a parte da IA. Até para eu ficar na minha zona de potência ali, de construir a lógica do fluxo. Só que eu já integro também, de novo, é um jogo de automação IA. A partir do momento que eu capturei, por exemplo, nome, telefone e e-mail, já crio o pipe no CRM. E que CRM que você usa hoje mesmo sendo meio? Exatamente. Qual é o melhor CRM? Aquele que está preenchido, setado para o seu negócio. Mas qual que você usa hoje? Pipedrive. Hoje a gente usa o Pipedrive. O Pipedrive tem uma API muito boa, uma facilidade de conexão de dados
para mapear os campos. Então, assim, hoje nos atende. Eu até pensei, cara, eu hoje consigo desenvolver o CRM próprio com o IA. Só que eu falei, putz, vai ser muito tempo alocado vai dar um aqui. Trabalho que não faz sentido para você. Agora não. Exatamente. No futuro faz. Perfeito. Então, o que eu faço? O cara colocou nome, telefone e e-mail. Ele cai na primeira etapa do funil como lead. Ele foi qualificando. O lead score colocou, na próxima etapa do funil, a própria IA já muda ele de pro lugar. estágio, de lugar. Legal. Aí ele virou oportunidade, virou op. Por quê? Porque... Então é isso que você tá falando, é um jogo de automação e IA. Isso. Que a própria IA já, ele passou a etapa no funil, eu já mudei o card lá no Pipe Drive. Perfeito. Ou seja, o time de vendas define, cara, o nosso lead, que é oportunidade, ele segue esse lead scoring. A IA define o lead scoring, se atingiu o valor determinado, a gente muda a automação dele para lead de oportunidade. No final do fluxo, a gente tem um modelo inbound, né? Então ele pode, se tiver qualificado, agendar a reunião com o closer. Então, se tiver qualificado, você quer dizer o seguinte, se ele passou no nível teu de corte, você já abre um lugar, você quer marcar aqui uma agenda de reunião com um dos nossos vendedores para entender mais dos nossos produtos, Você ganhou uma consultoria gratuita. Você ganhou uma consultoria gratuita com o nosso time, quer aqui agendar para conversar com eles. Exatamente. E se ele não passou na régua, você joga para outro fluxo. Legal, calma. Aí a IA, olha só. Tô ansioso. Essa cabeça já pensou lá até o fim. Mas olha só, se ele chegou e agendou, ele já muda para o estágio CRM de reunião agendada. Tá. A IA já preenche o CRM com a data, com o dia e tudo mais. Se ele não agendou, olha que legal. Pensa no processo. O que teria que acontecer? O SDR tem que recuperar esse cara. Sim, ele vai para o caminho de recuperação. 15 minutos tem um fluxo de automação que verifica se aquele lead agendou. Se não agendou, a IA vira e fala assim, pô, Bruno, você passou por nossa experiência e não agendou a sua consulta. Não perde a oportunidade, o nosso time tá te esperando. E a SDR chama. Ou seja, se o cara preencheu a 1h da manhã, deu 1h15, a IA tá fazendo follow-up com ele. Ou seja, eu desenho o processo. E aí, depois de 6 horas, ela chama de novo. Depois de um dia, ela chama de novo. Cara, vi que não faz sentido. Esse cara tava testando. O que eu faço? Mando um conteúdo para ele continuar engajado com a base. Perfeito. Eu desenho o processo. É o que eu falo. Eu paro de apagar incêndio e começo... Eu tiro a cabeça da água e começo a pensar no processo, só que esse processo ele se torna escalável. Porque tem assistentes e agentes de IA executando aquele processo. Perfeito. Eu não dependo mais de pessoas. E o mais legal, eu nivelo o treinamento. Perfeito. Pelo prompt. Então, a IA vai lá e recupera, mas não recupera com pessoas, você sabe, um cara vai chamar de um jeito, o cara vai chamar de outro. Ah, o cara faltou no outro dia, ele esquece de chamar. Então, com a IA, ela respeita o processo que eu defini. O cara agendou a reunião, o que eu faço? O meu closer só entra aí. Com a reunião agendada no CRM, o histórico do cara todo configurado. Eu coloco uma IA para entrar dentro da reunião. Então, o closer entra no call, a IA participa do call. Participa gravando. Entra dentro do Meet. Entra dentro do Meet. E daí você faz online, não é telefone. Se for via telefone, você tem que fazer via algum VoIP que vai conseguir exportar o áudio para você fazer a automação da transcrição depois para jogar para IA. Então eu pego a transcrição do call, vamos supor que eu sou closer, você é meu lead, a gente faz a reunião aqui, o nosso podcast, acaba a reunião, é disparado um webhook, né, um envio de dados, para quem não sabe o termo técnico, o envio de dados da reunião com a transcrição daquela chamada, que vai para um agente de IA. Esse agente de IA, o que eu pensei? Cara, esse cara tem que ser o gerente. Ele tem que virar e falar assim, cara, como é que foi essa reunião? Quais objeções o cliente fez? E aí, já vou dar uma dica para quem está nos ouvindo. Nessa hora, você tem que entender o seguinte, com inteligência artificial, o céu virou o limite. Porque você não precisa ter só o gerente da sua cidade. Você pode criar a análise do gerente como se fosse o melhor gerente do mundo. Então, a gente usa a análise de spin selling, metodologia Bunch, objeções. Ou seja, eu coloco uma análise com as melhores técnicas de venda do mundo e essa análise, ela também é escalável e imediata e entra no nosso processo. Legal. Quem que recebe essa análise? O meu vendedor. Passa 5 minutos que ele acabou a reunião. Ele tem a análise no e-mail. Os gestores da empresa, eu recebo em qualquer lugar do mundo que eu sei que aconteceu na reunião. E o que acontece? A IA preenche o CRM. Tem uma automação que pega essa análise e preenche o CRM. Aí a gente vai para mais uma etapa. Beleza, eu tenho toda a qualificação do meu lead, o lead entrou, fez a reunião com o meu closer, eu tenho a análise da reunião, a IA pode fazer a estratégia de follow-up. E aí ela monta a estratégia de follow-up de como eu vendo para aquele cliente específico e já adiciono essa estratégia no meu CRM. Porrada. Que porrada.
Muito bom. E o que meu vendedor fez? O call. O call. Que é o que ele gosta de fazer. E daí no call, se ele fechou, beleza. Se ele não fechou, passa por tudo isso. E aí a etapa anterior? Se lá na hora que eu tô fazendo o lead scoring não passa na régua, o que eu faço com esses que sobraram? A gente tem produtos hoje de entrada. Isso. Aí a pra gente atender esses clientes. Perfeito. Aí a gente fala, olha, entendemos que não é o momento de você estar no nosso clube e tudo mais. Hoje a gente tem a nossa formação online. E aí eu acho que é o nosso desafio do Vejado aqui pra frente, é criar um pool de produtos para atender diferentes faixas de mercado, é onde a gente quer avançar. Hoje, eu acho que até por estratégia, a gente ficou só com 2 produtos, até porque... Acabou de começar a empresa. Isso. Mas é aí que tá os próximos desafios. Legal. Hoje a gente acaba perdendo lead por ausência de pool de produtos. Perfeito. Normal. Tá? Aqui no G4, quando a gente começou, foi a mesma coisa. É. A gente focou naquilo que fazia sentido no começo. Daí, depois de um tempo, falou, cara, olha o tanto de lead que tá vindo aqui, que eu tô jogando no lixo. E aí, vocês foram criando... Daí a gente foi criando outros produtos para essa galera. Normal. Agora, entendi aqui o processo inteiro, né? Você falou que você tem mais de 20 módulos, é isso? 20 ferramentas. Isso, 20 soluções. 20 soluções. Você lembra todas elas de cabeça? Todas não, mas eu posso citar várias as principais. Delas aqui. Isso, por exemplo, marketing e vendas são a maioria delas, tá? Por quê? Vou te falar algumas de marketing, olha que legal. Eu trabalhei, de novo, Só uma coisa, uma pergunta antes. Vocês usam a Nauk para também ver tudo isso, os dados, o que está acontecendo de um lado, do outro. Sim, a Nauk é o nosso produto de análise de dados. Então, toda a parte de análise de dados e tomada de decisão, a gente faz com IA. E aí, então a gente usa a Nauk na nossa operação para centralizar dados de marketing, de vendas, e a gente conseguir ter uma visão única, né? Um BI único e tomar a decisão para o nosso negócio. Então, mas vamos lá, você tem solução de marketing e vendas. E aqui dentro você tem várias soluções. Tenho, vou citar e explicar algumas. A primeira delas, que eu acho muito legal, é a nossa automação de blog com IA. E por que eu gosto de citar ela? Porque eu trabalhei numa startup brasileira chamada Rock Content e eu entendi todo o processo de produção de blog a nível técnico. Perfeito. Então, a nível de otimização de SEO, de palavra-chave. E aí eu peguei esse processo e falei o seguinte, tem esse processo de otimização de SEO, de meta description, várias coisas mega técnicas da produção de um conteúdo que ranqueia no Google para web. Eu posso automatizar isso com assistente de IA. Então, eu criei um fluxo de automação que basicamente funciona replicando o que eu aprendi lá dentro. Perfeito. Exemplo, qual que era a primeira figura? Um editor. O que o editor de um blog de sucesso, ele tem que fazer? Cara, tem que ficar antenado a posicionamento de palavra-chave. Saiu uma novidade de hoje, o OpenAI lançou um novo modelo. Ele precisa pegar essa pauta, trazer para cá, para trazer um conteúdo quente. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma ferramenta que chama rss.app. Perfeito. Essa ferramenta eu crio feed de atualizações de mercado. Então eu consigo monitorar, por exemplo... Tudo que está acontecendo de novo. Isso. E detalhe, no mundo inteiro, tá? Perfeito. Pode ser lá na Rússia. Perfeito. Porque a IA vai entender todo o conteúdo e depois escrever o artigo em português. Depois, vai para um cara que define o melhor título com hooks, com chamadas. Mais uma AI também. Tudo IA. Quando eu falo cara, é tudo assistente de IA. Aí esse cara escreve o título, esse cara escreve o artigo, esse cara otimiza a palavra-chave, esse cara otimiza a URL do artigo, ou seja, acho que são 7 ou 8 assistentes de IA, cada um fazendo com a sua especialidade. Com a sua especialidade, o seu prompt, que basicamente, como é que eu escrevo esse prompt? Como é que seria se uma pessoa tivesse que criar um título para um artigo? Tem que colocar até 70 caracteres, o treinamento dessa pessoa... eu passo a treinar a IA com os mesmos direcionamentos do que deve fazer e o que não deve fazer. Basicamente, esses outputs, eles vão sendo carregados etapa por etapa. Então, se esse cara escreveu o título, esse cara otimiza com base no conteúdo, no título, e no fim sai um artigo pronto, que já é publicado no WordPress. Então, hoje, eu estou aqui conversando com você, tem 5 artigos por dia sendo escritos em meu nome no blog. Porrada. Nesse jeito, eu crio uma IA que eu brinco que chama IA no piloto automático. E a mesma coisa acontece com o meu LinkedIn. Eu tô aqui conversando com você, o meu LinkedIn está sendo atualizado a cada 3 horas com notícias de inteligência artificial, que estão acontecendo atualizado no Brasil. E no seu Instagram? No meu Instagram ainda não, por quê? Porque o modelo de imagem de IA, na minha opinião, não está tão sólido para eu ter uma entrega de qualidade ali. Mas assim que a gente tiver modelos de vídeo e imagem sólidos para eu criar uma automação e deixar no piloto automático, pode ter certeza então, que a gente vai colocar. Então, artigo e LinkedIn tá rodando automatizado. Mais um.
é podcast. Eu clonei a minha voz de forma profissional. E aí, o que eu fiz? Eu criei um boletim diário das notícias de 3, 5 minutinhos pro cara ouvir no carro indo pro trabalho. Aham. O cara bota ali e ele sabe as novidades da IA que tá acontecendo no mundo com a minha voz clonada. Então, assim, a gente vai criando camadas de automação e eficiência operacional. Primeiro, reduzindo o número de pessoas que precisam para isso. Segundo, mantendo qualidade. Terceiro, é o que eu sempre falo, eficiência operacional, tá? Além disso, vou falar uma de RH, tá? E para tudo aqui você usa o sistema operacional, né, que é a linguagem que faz mais sentido. Então, para alguns é ChatGPT, para outros é Gemini, para outros é Llama, para outros é, sei lá o que você falou, DeepSeek, Clouded, Anthropic, isso, beleza, você vai usando aqui Grok do Elon Musk lá. Cada um, dependendo do teu objetivo final, você usa um deles. Legal. Manda o outro. Outro, vamos falar... Agora, o teu blog, ele está sendo bem ranqueado? Como é que é? Isso é que é isso que eu mostro na prática. É isso que eu gosto de fazer. Aí eu já sei que as pessoas já começam com essa objeção na cabeça. Ah, mas falam que blog com IA não funciona. Aí daqui a pouco eu vou mostrar na academia de IA lá a curva do meu blog. A curva do meu blog é assim, ó. Crescendo pra caramba. Crescendo pra caramba. Em um ano, eu já tenho mais de 1.200.000 acessos. Caramba. Com o blog do zero. O meu número de cliques dá 36 mil cliques. Se você botar um custo por clique de 1,50, eu tenho uma economia de 50 mil reais de tráfego orgânico. Entendeu? Isso por mês? Não, durante o isso tempo? Durante um ano. Tá. Só que assim, eu gastei... só no começo. E eu gastei 500, eu gasto 500 reais de tokens para manter esse blog ativo no mês. Ou seja... Ele tá se pagando e tá... 6 mil reais gerou mais de 50 mil de tráfego. Então, assim, e detalhe, é isso que você falou. Tem muito aprendizado meu nesse processo. Se eu fosse criar um blog hoje, já seria bem mais otimizado. Porque é muito no detalhe. Eu falo assim, Rafael, mas e se o blog sair errado? Então, é outra objeção que as pessoas têm, né? Mas se o cara publicar uma notícia que não tem nada a ver, uma coisa que eu não concordo, eu mandava o artigo no formato, no draft, né? No rascunho. Uhum. E aí eu li o artigo, revisava ele manualmente, ia melhorando o prompt. Chega um determinado momento que você começa só a aprovar. Nesse momento que você pode deixar no piloto automático. Perfeito. Tá? Então, você pode colocar uma camada de curadoria humana enquanto você vai ajustando o prompt. Isso não só para blog, para o seu atendimento, para qualquer coisa. Então, essa é a dica que eu dou. Coloca ali um formato onde você vai apertando parafuso, uma hora que você vira e fala assim, cara, tá melhor que uma pessoa estivesse escrevendo artigo para mim, a agência de marketing que eu contrato. Aí você deixa no piloto automático e vai. Caralho, tá? Muito legal. Outra é de RH. Olha que legal. A gente tem uma ferramenta que chama Recruta aí, uma ferramenta que eu desenvolvi internamente, porque a gente via que tinha muita divergência de análise de currículo interna. Porque você começa a ter... Cara, eu tenho uma visão de análise, o Iago tem outra, e as pessoas do time têm visões diferentes para essa tomada de decisão. A gente pega e monta um assistente de como que a gente quer que analisa aquele currículo. Eu pego o PDF e coloco a descrição da vaga e ele faz uma análise de todos aqueles perfis e fala quem que vai para a próxima etapa, quem não vai para aquela etapa e por aí vai. Para uma empresa pequena, no meu caso, foi muito mais por questão de padronização e de querer entender o que a gente tem como regra e a IA fazer essa análise. Numa empresa grande, isso faz muita diferença. A gente foi numa telecom em Recife que o maior gargalo deles era essa parte de triagem do currículo. Porque eles falavam que demorava 15 dias por tanto de currículo que chegava. E aí a gente colocou, e eles falaram, cara, passou de 15 dias para 5 minutos. Que irado. Porrada. E outro detalhe, a IA conversacional, o pessoal falou assim, pô, Rafa, mas não é só a análise do currículo, do PDF, porque, querendo ou não, hoje em dia o cara pode mentir muito ali, sim, a gente acaba não conhecendo a pessoa lendo o PDF. O ideal seria ter uma ligação para conversar com a pessoa. Aí eu desenvolvi um agente de IA no Eleven Labs que liga para o candidato e conversa com ele. E ele sabe que é um IA. Eu, no meu caso, aí é opcional, tá? Você pode passar para uma pessoa, mas ainda tem um certo delayzinho. Sim. É muito bom já, tá? Passa tranquilamente ali. Mas no meu caso, eu apresento como IA. Uhum. Até porque eu acho que as pessoas gostam. Porque tem uma IA conversando comigo e me qualificando, essa empresa, ela já tá jogando outro jogo. Uhum. Então eu acho interessante posicionar como IA, tá? Não vejo como algo ruim. Então ela falou, olha, sou inteligência artificial, que eu vou fazer umas perguntas para você sobre a sua experiência e tudo mais. E aí eu tenho toda a transcrição daquela conversa. Aí eu mando pro novo assistente de IA que resume e qualifica aquele lead
para um processo seletivo de forma mais acurácia. Com mais acurácia. O que mais você tem aí de legal? A gente tem essa parte do processo de marketing, vendas. A gente tem automações, por exemplo, de dentro da parte contratual, que, por exemplo, o contrato chega, a gente consegue fazer uma análise contratual identificando os principais gargalos. Tá? Isso eu uso muito para mim. Você deve ter muito contrato que toda hora recebe, e às vezes você tá na correria, você quer assinar e fala, não, tem que ler isso antes e tudo mais. E aí eu criei e isso é simples, tá? Um assistente dentro do ChatGPT para pegar e identificar gargalos e os pontos mais importantes de atenção ao contrato que eu deveria ter, para facilitar na correria. Então a gente tem muita solução dessa como copiloto que ajuda a gente a ganhar produtividade, tá? Uma outra solução dessa de copiloto de ganho de produtividade no dia a dia é um assistente de quebra de objeção de vendas, tá? Então imagina o seguinte, seu vendedor está ali lidando com uma objeção de um cliente na ponta, ele já joga a objeção para o assistente que está treinado e te ajuda a quebrar a objeção do seu cliente, porque ele está treinado com os dados da empresa e traz esse resultado, traz a resposta que você deveria conduzir ali o cliente para o fechamento. Mais uma, essa você vai gostar. Eu montei um conselho, um board de IA para o nosso business. O que eu fiz? Basicamente, eu abri um projeto dentro do Cloud, coloquei todos os documentos do nosso business, tá? Dentro dos documentos do nosso business, eu perguntei para a IA, cara, esse é o nosso modelo de negócio, e se eu pudesse escolher as 5 melhores pessoas do mundo para conciliar no meu negócio, quem seriam elas? É aquilo que eu falei de você não tá preso mais na sociedade. E aí ele colocou as 5 pessoas que, na visão da própria IA, seriam as melhores pessoas para estar no nosso conselho. Primeiro, Sam Altman, CEO da OpenAI. Segundo, ele colocou o Elon Musk, por uma visão disruptiva e de negócio. Terceiro, o cara que fundou a Stripe, aquele gateway de pagamento, porque ele tem uma visão de plataforma, segundo a IA. Quarto, a Melanie, CEO do Canva, para ter uma visão de design, E, claro, o Nardon. Lógico. Mas isso... Esse foi o quinto, foi o Nardon. E sabe o que ele falou? Que era pra fechar com chave de ouro. Ai, que maravilhoso. Você é muito chavequeiro, cara. Puta que eu pariu. E aí, e o melhor, cara? E o melhor, você nem precisou me ligar, porque tá tudo lá no AI. Aí é o que é o negócio. Eu falo o seguinte, cara, só não vale colocar o primo de Jundiaí lá. Nada contra Jundiaí, né? Não vale colocar ali... O sobrinho que toca flauta no casamento. Porque a IA não vai saber nada sobre o seu primo que toca flauta. Agora, você pega um cara igual o Nardon, aí a IA tem todo o embasamento para conseguir te dar... Maravilhoso. E o melhor, o que eu fiz, cara? Eu criei um agente que consolida todos a estratégia para dar a visão do bot consultivo. E é sensacional. Por quê? Porque, por exemplo, como é que eu construí isso? Eu construí isso através de uma ferramenta que chama Lovable. O Lovable, basicamente, cara, é um time de tecnologia inteiro com IA. Você tem um programador back-end, um programador front-end, UX, UI e designer, tá? Basicamente, esse framework que eu adotei, eu pego a visão, cada um vai posicionar sobre aquela demanda estratégica. Exemplo, como é que eu crio um pool de produtos melhor para o VDA expandir? Aí o Elon Musk fala assim, cara, olha como é que a gente fez isso na Tesla. O Sam Altman, como é que eles estão pensaria isso do ponto de vista da OpenAI. E você falaria o que vocês fizeram no G4. No G4. Exatamente. E aí, esse agente de IA recebe a 5 e pensa em cima da 5 para dar um consenso deliberativo e entregar plano de ação, métricas que a gente tem que acompanhar, ROI, investimento necessário. Aí ele formata num framework de entrega. Porrada. Entendeu? E aí isso veio através de um software. Inclusive, ficou tão bom esse que o Iago que me pediu isso. O Iago falou, cara, eu quero tomar a decisão estratégica, constrói isso pra mim. E aí eu construí isso e a gente tá querendo transformar em um SaaS. Legal. Legal pra caramba. Porque pode virar um SaaS. E a ideia do SaaS é essa. Por exemplo, você já jogou... Não, você não tem cara de jogar videogame. Mas sabe Street Fighter, Mortal Kombat? Porra, já jogou? Eu joguei quando era moleque, pô. Você lembra daquelas quando você escolhe personagem? Sim. A ideia é o cara poder escolher o conselho. A ideia de acordo com os personagens. Então o cara bota Thales, Alfredo, Nardon. O cara vai colocando João Vitor. O cara pode ir colocando os personagens e montar o time dele. Irado. Legal pra caramba, cara.
Agora, fala um negócio pra mim. Como o G4 entra na sua vida e como você vira mentor aqui da Academia DI? Pô, primeiro que eu já era fã da marca. Fã de vocês, eu acompanhava, assistia todos os podcasts. Essa vontade de empreender, igual eu falei que já tava batendo, já me fazia acompanhar os conteúdos de vocês desde sempre, assim. Então, já acompanho na internet há muito tempo. E aí, quando eu me conecto com o Iago já era mentor, e eu começo a produzir conteúdo de IA, começo a falar de IA. Aí o Iago fala, cara, o G4 lançou a Academia de IA com o João Vitor. E aí eu venho como aluno. Participo como aluno. Uhum. Gosto bastante da imersão. E aí, na época, me conectam com o João. E aí, me contaram nos bastidores que o João falou assim, não, pô, o cara tá vivendo de IA, vou conversar com esse cara não tem fit. Falaram pro João, só conversa com ele. Dá uma chance, conversa com ele. E aí, na conversa com o João, cara, bem pragmático, mas eu acho que ele tinha que ser. Ele chegou pra mim e falou, Rafa, vamos lá. Não te conheço, mas eu quero te fazer uma pergunta. Já vou alinhar a expectativa no início. Quero saber se você entende mesmo ou você é mais um cara buchiteiro aí no mercado. Vamos lá, me mostra o que você fez. Cara, eu, mineirinho, com toda a humildade do mundo, comi quieto, falei, João, vamos lá, cara. Eu assim, claro que gostaria de ser mentor de IA do G4, mas assim, eu quero te mostrar o que eu já fiz. Se fizer sentido pra você, vamos embora. E aí eu comecei a abrir a mini-chat, make, automação, tudo isso que a gente conversou aqui. Cara, aí viramos amigos. Virou paixão à primeira vida. Aí viramos amigos. Ele quase te deu um beijo na boca, falou, era tudo que eu precisava. Ele falou, Rafa, pode vir, você tá dentro, gostou demais. E o João também é mineiro, né? Gente boa também. Gente boa demais. Então, a gente deu match, né? E aí eu vim dando a primeira turma, se não me engano, foi a partir da terceira turma. Que você entrou. Que eu entrei e aí a gente tá tocando desde então. Legal. Ó, galera, se vocês quiserem saber mais também sobre a Academia de IA, entra lá no @bruno.nardon e fala, olha, Nardon, ouvi aqui o podcast com o Rafael Milagre, queria saber mais sobre a Academia de IA para saber como implementar no meu negócio melhor isso, aprender mais sobre IA. Aqui a gente tá falando, vai ser 1 horinha de podcast, lá vocês ficam o dia inteiro, das 8 da manhã até 7 da noite. Às 8 da noite. É direto o negócio, muitos casos práticos, você sai ali... São 1 dia ou 2 dias? 1 dia, né? É 1 dia. É um dia inteiro. Você sai com uma visão generalista, mas com muitas coisas aplicáveis para o seu dia a dia, que é isso que importa no fim do dia. Tem algum caso, assim, história real, seja do teu canal ou das mentorias do G4, que te marcou pelo impacto que IA teve nos resultados da empresa? Cara, teve. Eu gosto de falar isso, né? Eu acho que eu sempre até coloco tem um slide que eu falo assim que o viver de IA, o maior diferencial nosso é o mesmo que o do G4, que a gente é o principal case de sucesso. Então, por exemplo, quando o pessoal vem aqui, eu tava aqui no dia de fechamento do último mês. Cara, todo empreendedor quer ter o time de venda de vocês. Quer ter a cultura de venda de vocês. Então, eu quero que todo mundo olhe pro Verde IA e fale, cara, eu quero ter o time de IA desses caras. Eu quero ter automação com IA igual eles. Legal. Então, quando a gente bateu, agora mês passado, mais de 1 milhão de receita com 12 pessoas na empresa, 12 pessoas no time, trazendo uma eficiência profissional, 60% de margem, com toda a automação, eu falei, cara, tô no caminho certo. Irado. Porque é sobre isso, né? Aplicação prática, é sobre fazer do que falar. Então, o que eu vejo hoje, tá, Nardon? Hoje a gente chegou tem 1 ano, basicamente, mas a gente chegou num nível de eficiência operacional, de marketing, de vendas, de operação, de trabalhar os dados, análise de dados para tomar decisão. Tão maduro hoje lá dentro, que eu falo que hoje a gente é o principal case. Perfeito. Os números que a gente está construindo, a gente está indo para 2025 alcançar 20 milhões de reais de faturamento. Uma empresa que nasceu em setembro. Então, com essa margem, com esse faturamento, então assim, eu acho que esse é o principal case. Eu gosto de abrir os cases do Viver de IA justamente por isso. Porque é onde eu coloco meu tempo e é onde eu acredito. Então, eu nunca vou chegar aqui no G4, na Academia de IA, vocês nunca vão me ver trazendo um case de uma startup na Suécia que eliminou 700... Cara... Não é aplicável. Não é aplicável. E aí, como é que eu faço isso na prática? Então, o que eu vou te falar é, cara, eu saí do zero, tô batendo 20 milhões de reais no primeiro ano fechado da empresa e eu fiz assim, igual a gente conversou. Perfeito. Aqui, ó. Esse processo automatizando, colocando CRM, conectando o ERP,
e aí o cara consegue pegar o mesmo modelo e aplicar na empresa. E é aplicável para qualquer tipo de negócio? Qualquer. Eu vou dar um exemplo, tá? No nosso clube, a gente está com 300 empresários. Uhum. Esses 300 empresários têm desde farmácia, empreendedor, até indústria lá dentro. Por que eu falo que é aplicável para qualquer negócio? Porque é o que a gente conversou mais cedo. É um framework de pessoas que você substitui por assistentes e agentes, processo, e toda empresa tem processo, e tecnologia. Então é um framework que não depende do business. Agora, o como muda. O como vai mudar. Por exemplo, Rafael, igual você falou, na hora que a gente tá falando do call, né? O meu negócio eu vendo por um call online. Você falou, e se for ligação? Aí o cara tem que mudar o como. O cara tem que colocar um VoIP. Mas no fim, é receber a transcrição para mandar para uma IA. Ah, mas o meu é consulta, eu sou médico. Beleza, bota o cloud. No fim, você precisa da transcrição para mandar para IA. Então, a mesma lógica que eu uso para fazer uma venda consultiva, o médico consegue atender o paciente, pega a transcrição da consulta, manda para uma IA, faz uma análise, dá 5 minutos, o paciente está com o feedback daquela consulta. Perfeito. Então, a lógica de processo e pensamento é o mesmo. Ela precisa ser adaptada para diferentes business, tá? Inclusive, o que eu faço muito é entregar esses frameworks para o cara adaptar para o negócio dele. Então, essa parte do serviço, eu tenho escalado ela dessa maneira. Onde eu te entrego essa automação do blog para você adaptar para o seu negócio. Porque o difícil é pensar em toda a automação e ter aquela vivência do SEO, da parte técnica. Depois que aquele framework está setado, você consegue puxar ele para dentro da empresa. Que, basicamente, imagina só, é você pegar o framework de vendas aqui do G4 e o cara falar, putz, como é que eu coloco isso no meu business? Perfeito. Só que com o IA é mais rápido atravessar a ponte. Porque você não depende menos de pessoas. Tudo que você depende mais de processo e tecnologia vai ser mais rápido do que depender de pessoas. Perfeito. E, cara, olhando para frente, tem alguma ferramenta ou tecnologia emergente que você acredita que vai mudar o jogo nos próximos meses? Tem. Eu acredito que... vou falar de 3 coisas aqui que eu acho que mudam o jogo nos próximos meses, tá? O primeiro é a gente ter modelos de vídeo performando cada vez melhor. Então, a gente tem o VEO 3, né, do Google, que é um modelo que... Como que chama? VEO, VEO 3. Tá? Que é esse modelo que tá... o pessoal fazer... Aqui no Brasil a gente faz meme, né? Isso que muito bom. Tá os caras lá passando as passagens bíblicas de antigamente, como se fosse um brasileiro. Ei, galera, tô aqui na pirâmide, olha só. O cara fazendo POV no Coliseu. Tô aqui no Coliseu. Muito bom, cara. Muito bom. Pô, tô aqui com Moisés, olha aqui, não sei o que. Vamos abrir aqui, ó, mármore. Caramba, que loucura. Ih, ficaram pra trás, hein? Esses fariseus aí, ó. Muito louco. Só que agora imagina o seguinte, que daqui a pouco com isso, o que você tem? Você tem escala de criativo. Com o Nardon, com a voz do Nardon, e aí não dependendo de você estar aqui gravando criativo. E aí você tem em growth, né, marketing, que a gente sabe que é teste de copy criativo, você começa escalado. A ter isso. Segunda coisa, diminuição da latência dos modelos de voz para ligação. Hoje já tá bom. Eu diria que tá 70% já. Mas na hora que a gente chegar no 100%, cara, pensa o seguinte. Imagina um call center que agora tá nivelado pelo seu melhor vendedor da empresa. Perfeito. Que se ligar 1.000 pessoas, é atendido por IA, é conduzido por IA. E detalhe, eu vou mudar de vendas, tá? Porque às vezes a gente fica viciado, né? Pensa em ligação, pensa vendas. Cara, imagina o seguinte. Imagina você contratou um funcionário e aí tem uma ligação de onboarding, educando o cara sobre a empresa, tá? Igual eu falei, processo de triagem, pós-venda, parte de CS, de CX, você vai fazer um evento, dá 1 hora antes do evento, aí a liga para todo mundo do evento, dando as instruções, endereço. Então, assim, você consegue de novo escalar processo com IA, né? Então, essa parte de ligação é para ficar atento nos próximos meses, tá? Vai ficar cada vez mais próximo de um ser humano, de fato, ligando. Porrada. E o terceiro e último, para mim, é a melhoria dos modelos de imagem. Então a gente evoluiu muito no 4O do ChatGPT. E aí viralizou também de novo os memes no Estúdio Ghibli, das animações, dos animes. Mas hoje a gente não tem uma consistência tão grande de forma fácil de novo, criar um criativo
com o rosto do G4, mais um texto perfeito, mais variação de cor e tudo mais ainda. Então, o modelo evoluindo, eu consigo escalar criativo. E não só criativo, né? O orgânico de social media, de ter posts ali, carrosséis. Então, os modelos de imagem vão ficar cada vez melhor, principalmente para essa parte que mistura texto e imagem. Legal. De novo, eu acho que está até um pouco abaixo do de voz. Eu diria 50% a 60%. Eu acho que ainda tem muito espaço para melhoria nesses modelos de imagem. Muito então, olhando para frente, tá? É essa que eu vejo a evolução da IA. E só para concluir o raciocínio, e para deixar um insight para quem está nos ouvindo também, toda vez que a gente fala de trabalhar com IA generativa, é pensar nesses 4 elementos: texto, imagem, som e vídeo. Ou seja, qualquer solução para a gente desenvolver em termos de tudo que a gente falou aqui, processo, automação, IA, a gente sempre tem que manipular essas 4 coisas. Ah, Rafael, dá para eu criar uma plataforma? Dá, porque plataforma é código e código é texto. Então, eu diria que esses 4 elementos é tipo água, terra, fogo e ar. Muito da IA. Bom. Muito bom. E para quem está começando agora, seja um pequeno empresário, um gestor iniciante, qual que é o primeiro passo realista para ele começar IA amanhã no negócio dele? Vir para a academia de IA do G4 Educação. Por quê? Porque para mim é educação, cara. Educação. Como é que você vai dar um primeiro passo de algo que você desconhece totalmente? Então, eu faço uma analogia, que é a mesma coisa, Nado, que a gente sai daqui para almoçar e a gente senta numa pizzaria, o cara te entrega o cardápio, e aí tem lá champignon, frango e calabresa. Você não sabe o que é champignon, você não sabe o que é calabresa, você não sabe o que é frango. E aí? O que você vai pedir? Melhor seria você ir para a China. Né? Você vai para a China e vê o cardápio, mesmo traduzido em português, você não tem a menor ideia do que aquilo significa. E aí, você não consegue tomar decisão. Você não consegue tomar decisão. E aí, você não sai do lugar. Muito então, bom. Quando você vai pra China agora e entende o cardápio todo, você sabe por onde você começa. Muito bom. É isso. Galera, lembra do presente que eu sempre falo aqui pra vocês. Vai lá no meu DM, @bruno.nardon. Clica lá na mensagem. Não é no Stories, não é no Feed, não é no Reels. Vai lá. Manda mensagem direto para mim, escreve academia e a gente vai mandar para você um material gratuito do G4 com passo a passo para você colocar a IA no seu negócio hoje. Além disso, se você tiver interesse pelo nosso programa aqui, Academia de IA, manda depois que você mandar essa mensagem para mim, fala, olha, eu tenho interesse, pede para alguém do time me mandar me ligar e põe o telefone lá que o time já vai entrar em contato com você também para te explicar um pouquinho mais sobre esse nosso programa interno. Cara, vamos lá. Como que você enxerga o futuro da gestão no Brasil com IA realmente integrado no dia a dia? Eu ganho de eficiência operacional e a gente conseguindo escalar a empresa sem a necessidade de escalar pessoas. Quando eu falo sem a necessidade de escalar pessoas, eu não estou falando que não tem que ter pessoas. Eu estou falando que, muitas vezes, quando a gente pensa na operação, muito empresário ele multiplica o crescimento da empresa pelo número de pessoas que ele tem na operação. E isso com IA muda. Então, eu não preciso ter uma operação crescendo com gente, com agentes e assistentes também. Eu falo que o novo líder, o novo gestor, ele tem que ser não só líder de gente, mas líder de agentes. Porque saber liderar a gente dentro de um processo, dentro de uma automação, criando os prompts, é o maior acerto que você pode ter. É unir a tecnologia, mas não só a tecnologia, de novo. A gente falou muito sobre isso, camada de processo. A camada de processo é mais importante do que você pegar a IA como tecnologia e colocar no business. É unir IA a processo para colocar, para inserir isso dentro do seu ecossistema, tá? Então eu vejo que sem isso, o jogo de eficiência operacional, de alguém que tem IA dentro do seu modelo de gestão, por alguém que não tem, vai ficar difícil competir. Margem. Qual a analogia que eu faço para isso, tá? Eu faço o seguinte, cara, imagina o seguinte. Imagina um médico que até hoje ele tá lá, mais velho, trabalhando ali e atendendo sua consulta. Ele tem demanda? Tem, cara. Ele tem o seu nome no mercado ali, ele atende. Quem que é mais competitivo? Esse cara ou um médico que tem 500 mil seguidores no Instagram, que tá com a sua agenda lotada e que pode ficar subindo o preço da sua consulta? É essa a diferença do jogo. Você vai morrer e não colocar ela no seu negócio? Não é sobre isso, é ficar menos competitivo. Perfeito. Olhando daqui pra frente, o cara que fizer isso é a mesma coisa do cara que adotou
a parte digital, o posicionamento digital, lá atrás. A diferença é que vai ser muito mais rápido, porque os ganhos, eles têm alavancas diferentes no mundo da IA. O que mais te empolga, o que mais te dá medo sobre esse avanço de IA no mundo como um todo? Cara, o que mais me empolga, tudo. Eu tô falando porque eu dá pra ver que você tem tesão no negócio. Eu tenho tesão, cara. Eu viro noite, o Iago brinca comigo e fala, velho, você tem que parar com isso. Eu falo, não dá, velho, porque às vezes, eu não sei se você também é assim, eu entro às vezes no entrado de flow e eu não consigo parar. Porque... É obsessão. Dá, tipo, começa a desenvolver um negócio, dá 8 horas da manhã, na hora que eu vejo é 4 horas da manhã, o sol já tá nascendo ali e eu tô ali, vambora. E porque também quando eu durmo e volto, às vezes eu perco a linha do raciocínio do flow, principalmente que é processo, né? Então eu tô aqui nessa etapa, eu tenho que ir até o final aqui, senão mata aquele pensamento. Mas, então assim, realmente, me empolgar é tudo. Tudo que diz respeito a IA, porque, de novo, eu vejo o impacto que isso pode trazer. E o lance da educação também é muito legal, porque você vai tendo feedback ali da pessoa, vai te motivando. Então é muito gostoso. Agora, a parte do medo, eu acho que é a parte que realmente eu acredito que vai impactar o mercado e vai ter gente que não vai perceber isso chegando. Vou dar um exemplo que para mim é uma possível realidade que tá mais próxima do que as pessoas acham. Eu moro lá em Jurerê, cara, tem grama para tudo quanto é lado lá no bairro. Você vai para Jurerê, você escuta o barulhinho de cortador de grama o tempo todo. A gente não tá distante da gente ter um robozinho de cortador de grama com IA, que vai conseguindo mapear e vai conseguindo cortar a grama. O cara que é dono dessa empresa, ele, sei lá, daqui a 3 anos, ele nem vai ver isso chegar. A empresa dele vai começar a morrer. Por quê? Porque hoje o que ele faz? Ele tem ali, ele contrata o cara, mão de obra barata, o cara fica ali cortando grama e ele ganha em cima da margem da operação do cara. Daqui a pouco você tem um robozinho ali que vai... Aí o vizinho pega e falou, tem um robozinho aqui. Ou seja, o dono desse cara da tecnologia vai trazer um robozinho cortador de grama com IA, que vai passar o lote todo, e esse cara nem viu. E não só e eu nem tô falando do empresário em si. Porque o empresário em si, talvez ele vai ter capital para trazer o robô e ele... E ele implementar isso porque ele já tem os contratos. Só que o cortador de grama, ele nem viu isso chegando. Na hora que ele viu, acabou. E aí, eu vejo que a camada da sociedade que não... Porque assim, o empresário, a gente ainda tá educando, tá aqui o tempo todo no G4, nesse ecossistema evoluindo, mas essas pessoas, o próprio, igual eu falei, né, o cara do call center, essas pessoas, elas vão sofrer um impacto direto. E aí, o nosso governo, ele tem uma tendência a ter práticas assistencialistas. Então esse é o meu maior medo. É que a gente comece a matar a operação ali por ineficiência operacional, que é normal, que a gente pega processo, pega tecnologia e põe, começa a gerar isso. Como é que o nosso governo vai se comportar mediante a isso? Vai vir cada vez mais bolsa, e isso vai vir de que jeito? Vai vir de um jeito estruturado? A gente tá discutindo isso? Porque o que eu vejo é a gente discutindo regulamentação da IA. Então, assim, o meu maior medo é como que a gente está estruturando em termos de sociedade para essas adaptações que parecem distantes, mas na minha visão não é. Pelo que eu vejo o jogo avançando da IA, eu tô 2 anos all in, é coisa que a gente espera para daqui 5, 10 anos acontecem em 6 meses. Perfeito. E eu não acho que a gente está tendo nem essa discussão. Mas não vai ter. Não vai ter. Vai acontecer e daí vão resolver. Como sempre foi tudo na vida. Igual antes, né? O que eu vejo? Eu vejo que de uma maneira mais positivista esse ponto. A tecnologia ela vem para fazer com que seres humanos pensem e não façam trabalhos braçais. Então, só você voltar 15 anos para trás com corte de cana nos interiores que plantavam cana. Pô, você socava fogo no canavial, daí depois ia vir lá um monte de gente, cara, cortando, boia fria, né? Como se chamava, cortando cana, cara, um trabalho bizarramente braçal e, né, duro, trabalho duro. Isso veio uma tecnologia que hoje você tem máquinas que fazem esse corte, que você não precisa pôr fogo, então é melhor para o meio ambiente como um todo. O corte sai mais preciso. A cana cresce mais, é mais eficiente para todo mundo. Puser aquelas pessoas, o que aconteceu? Né? Bom, algumas foram trabalhar em outros postos, outros conseguiram, né, teve, sei lá,
que daí vem o papel do governo, de como que a gente desenvolve essas pessoas para que elas progridam, façam menos trabalhos braçais e mais trabalhos que tenham que pensar. E para mim isso é um problema fundamental, não só do Brasil, mas de vários países de terceiro mundo que entendem, e aqui eu vou entrar numa vertente política, que entendem que a educação básica que deveria ser bem feita não é. Porque é aí que você muda todo o jogo de um país. Mas, na verdade, o poder e o Estado que ele quer é que o povo continue refém dele. Porque você vai lá dar um pão e circo pro cara que tá lá na ponta e ele vai votar em você pra você continuar. E ele continuando no poder, ele tem o poder de fazer o que quiser com o Brasil. Então, no fim do dia, ou no Brasil ou qualquer outro país de terceiro mundo, é uma espiral negativa que quem está, né? Não quem está, mas quem esteve mais tempo nos últimos 20 anos ou 25 anos no poder, que já poderia ter mudado essa geração que está nascendo agora, porque é fácil. Se há 25 anos atrás tivessem investido mais em escola infantil, em educação básica para o Brasil todo, 25 anos depois, as pessoas que estão entrando agora, 25 anos depois que estão entrando agora no mercado de trabalho, né, estariam muito melhores preparadas. Qual o incentivo que o poder quer? Né? Quem que passou mais tempo nos últimos 20, 25 anos no poder, né, foram partidos mais à esquerda do que à direita. Quem passou à direita talvez não teve tanto tempo, né, de fazer isso acontecer. Então, assim, eu acho que não vão pensar sempre vão pensar em como continuar o poder, e não adianta a gente querer viver num conto de fadas esperando que quem está nesse lugar queira mudar algo. Concordo, e quando a gente pega sobre educação, que para mim... Por isso que cabe a gente mudar. Perfeito. E quando a gente muda, começando do dono da empresa, se ele é mais eficiente, vai sobrar mais lucratividade. Sobrando mais lucratividade, o que ele vai querer fazer? Não vai querer ficar mais rico ou gastar, porque você está sob 60% de margem, o que você vai fazer? Cara, eu quero fazer minha empresa crescer mais. Crescendo mais, o que você vai falar? Pô, não tem um profissional bom de IA. O que você vai fazer? Vai trazer gente boa e vai formar. Só que daí começa com 1, começa com 2, daqui a pouco tá com 10, tá 20, tá 50, e pô, isso vai crescendo, isso vai se expandindo, e daí as 20 que você treinou hoje, daqui 2, 3 anos vão sair da tua empresa, vão para outra, vão treinar mais gente, e isso vai se replicando até o momento onde o próprio dono da empresa, né, os próprios empreendedores que estão ouvindo aqui a gente até agora, fazem aquilo que o Estado deveria ter feito, que é educar o povo, né? Exatamente. Então, assim, a solução é essa. Quanto tempo vai demorar pra gente resolver? Esse é o nosso sonho como G4, né? Eu queria mesmo resolver a educação básica do Brasil, mas para resolver a educação básica precisa do poder público. Então, cara, o que resta a nós é educar quem tá ouvindo a gente. Cara, vamos lá pra finaleira. Um livro sobre qualquer coisa que te impactou muito, você gostaria de compartilhar aqui com a galera. Cara, um livro que me impactou muito foi o Growth Hacking, que foi um livro que, na época, né, quando eu estava nessa transição de diretor de marketing para trabalhar com Growth lá no Vale do Silício, ele abriu muito minha cabeça, e é de uma coisa que eu gosto também, que traz muito framework. Chanelis. É isso, é Elis? Chanelis. Ele traz muito framework prático, sim, que é uma coisa que eu gosto também, né? O aprendizado, ele sempre tem que ter um embasamento prático. Quando eu pego muito livro que é embasamento teórico, eu mesmo me perco. Então, eu sou uma pessoa que já aprendo muito na nova geração. Quando eu comecei a aprender IA, eu entrei em todas as comunidades de IA pelo mundo. Acho que o inglês facilita muito nisso, o processo de aprendizado. Então, eu entrei num cara em Dubai, um cara interior na Inglaterra e tudo mais, justamente para consumir essa cultura lá de fora. E querendo ou não, tecnologia vem lá fora primeiro, a gente acaba sendo mais importador de tecnologia do que produtor de tecnologia. Então, esse livro, ele me inspirou a essas duas coisas. A olhar para os cases lá de fora para trazer para cá, e porque realmente é um bom livro. Hoje eu iria lá mais para um livro da IA, que eu inclusive quero escrever esse ano, mas é um livro que me inspirou bastante na época da minha vida que eu estava lendo ele. Muito bom. Vamos lá, para te seguir. Rafael Milagre. É um milagre só, não é milagres. Eu já devo ter usado ele pelo caminho. Boa. Rafael Milagre, o nome é diferente, então é fácil de achar em todas as redes sociais. Boa. Rafael Milagre. Boa. Para me seguir, @bruno.nardon. Vai lá nos comentários do YouTube, no Spotify, segue a gente, avalia a gente,
compartilha esse podcast, ficou irado, 1 hora aqui de trocação aqui solta, muito legal, papo mais técnico, mas essa é a ideia do Papo de Gestão, trazer gente que tá fazendo, gente que tá fazendo acontecer. Para me seguir, @bruno.nardon, @G4podcast, segue lá eu também no YouTube, @bruno.nardon, tem muito vídeo legal lá saindo. E é isso aí, galera, terminamos mais um Papo de Gestão. Mande lá, academia no meu DM, e se quiser saber mais sobre a Academia de IA, manda lá também seu telefone falando que você quer participar, e o nosso time aqui entra em contato. Valeu, um beijo, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.